O meu pai, ele trabalha em uma fábrica de embalagem de alimentos. Então é um tipo de indústria que não pode parar. Então ele continua indo ao trabalho, mas toda a empresa dele ali acabou adotando uma série de medidas de prevenção. Tudo isso seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho. E eu achei bem legal assim. Mas é claro, ao mesmo tempo eu também não me sinto confortável de ver que meu pai, que tem uma certa idade já, ainda tá todo dia se colocando numa exposição maior, né? Porque ele tá tendo que sair de casa, tem um trajeto pro trabalho. Mas todas as reuniões, não só do meu pai, mas as minhas também, eu tenho feito tudo online. Inclusive, até mesmo esse vídeo, né? Tô gravando aqui de casa, né? Já foi gravar no estúdio, estamos gravando de casa. As diferenças, né? Grandes diferenças, né? Desde dezembro de 2019, quando ele foi descoberto, são milhares de vítimas ao redor do planeta. Sem falar de como a Covid-19, sim, esse é o nome do vírus, afetou a nossa forma de viver, o nosso dia a dia, de maneira geral, em diversas áreas. A gente está falando de quarentena, a gente está falando das escolas parando as aulas, o comércio fechando, as universidades também parando aula, a economia como um todo começando a sofrer com esse impacto. Enfim, a situação está ficando cada vez mais alarmante e mais preocupante. Olá, eu sou o Vlad, tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio pra gente comentar, pra gente discutir um pouquinho, pra gente conversar sobre os impactos do coronavírus no nosso dia a dia, na sociedade. Como tá a economia, como as pessoas, como os outros países estão agindo e também reagindo a tudo isso que tem acontecido, a pandemia do coronavírus. Bora ver? Desde que o vírus foi descoberto lá na China, a gente começou a ver ele aparecendo aos poucos em diferentes lugares do mundo. E hoje a gente está falando de pessoas infectadas em quase todos os países do mundo, incluindo no Brasil. E como a gente está falando de um vírus novo, altamente transmissível, pelo fato da gente não ter os anticorpos desenvolvidos ainda, meio que começou a rolar um efeito dominó, um efeito cascata ao redor do mundo. E seguindo as orientações médicas, são milhões e milhões de pessoas em quarentena que não podem sair de casa. Mas nem sempre dá para ficar em casa. E isso está levando a muitas discussões na internet. E um dos principais pontos de discussão é justamente o isolamento social. Pois como as pessoas, seguindo as orientações médicas, estão realmente fazendo a quarentena, a gente acaba meio que perdendo o nosso contato social do dia a dia, como por exemplo, dar um abraço no amigo, beijar a namorada, cumprimentar os amigos, enfim. Acaba ficando uma situação que pode ser um tanto quanto desconfortável. Isso sem falar que tem muita gente agora fazendo home office, as escolas também pararam, as universidades pararam, enfim, de maneira geral a sociedade toda está se mantendo isolada. E uma coisa que muita gente nem percebe é que essa pausa causada pelo isolamento do coronavírus acaba afetando nosso corpo, nosso organismo de diversas maneiras diferentes, saca só? Porque nesses casos de confinamento, mudanças como por exemplo no nosso humor, no nosso apetite, no nosso padrão de sono, até mesmo no nosso entusiasmo são altamente perceptíveis. Inclusive, pessoal, tem até um outro vídeo dessa série onde a gente aborda justamente os impactos desse distanciamento social, do confinamento, da quarentena no nosso organismo. Então, fiquem ligados. Mas como vocês sabem, a gente vive em uma sociedade moderna e existem diversas maneiras, diversas coisas que podem sim amenizar o sofrimento com esse distanciamento social. Eu tô falando de internet, eu tô falando de celular, eu tô falando de redes sociais, enfim, coisas que acabam aproximando mesmo à distância. Porque embora você não possa dar um abraço no seu amigo, você pode muito bem mandar uma mensagem para ele, mandar um áudio, fazer uma ligação no seu celular, enfim, coisas que fazem realmente a gente se sentir mais próximos das pessoas às quais a gente acabou tendo que se isolar. É claro que sempre respeitando a quarentena, cada um de boa na sua casa, mantendo o contato, mantendo a proximidade. Então, de certa forma, graças a esses recursos, a gente consegue manter um contato, assim, vamos dizer, interagir com as pessoas, mesmo sem a proximidade física. E, por exemplo, para quem estuda e não tem como ir às aulas porque as escolas estão fechadas, as videochamadas também servem para você estudar, ou até mesmo para reunir a turma que você está com saudade. Mas como eu disse, a gente vive no mundo moderno e tem um outro recurso que pode ajudar você a estudar nesse momento de quarentena. Eu estou falando do ensino à distância. Porque pensa comigo, você está aí na sua casa, você está de quarentena, as universidades pararam, as aulas presenciais não estão rolando, as escolas fechadas, mas
com o ensino à distância, você poderia estar continuando a estudar. Até mesmo porque hoje em dia, praticamente todas as faculdades disponibilizam uma plataforma online onde eles fornecem uma série de conteúdos diferentes, como por exemplo, calendário de prova, calendário de aula, materiais diversos, enfim, uma infinidade de conteúdos. E se está todo mundo em casa, com acesso à internet, dá para estudar numa boa. E não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser aquela monte de informação, aquela porrada de coisa jogada no sofá de casa, entediado. Os professores, por exemplo, podem gravar algumas videoaulas mais interativas, mais dinâmicas e que permitam você também interagir de volta. Aliás, por causa da quarentena, a Estácio já começou a disponibilizar videoaulas ao vivo realizadas pelos seus professores. Pois é, o ensino à distância nessas situações pode te ajudar demais. Porque você não vai perder tempo pela faculdade, pela escola estar fechada e também você não vai perder o contato com a galera. E teve um outro efeito um pouco controverso que acabou rolando com toda essa situação, com todo o anúncio da pandemia, que foi uma histeria coletiva. A galera meio que se desesperou com tudo que estava acontecendo. É claro, as notícias não são nem um pouco positivas, mas foi muita gente correndo para os mercados comprar coisas em quantidades extremamente desnecessárias. A galera acabou com o papel higiênico, o álcool em gel sumiu das prateleiras, enfim, foi realmente um corre-corre para comprar diversos tipos de itens. Teve inclusive um caso um tanto quanto estranho, um tanto quanto bizarro, de dois irmãos que lá nos Estados Unidos compraram 17 mil frasquinhos de álcool em gel com a ideia de comercializar isso na internet. Só que o plano deles foi meio que por água abaixo, porque as plataformas onde eles estavam tentando comercializar esses frasquinhos acabaram cortando eles. Então, como esse caso acabou gerando uma polêmica muito grande, o que aconteceu foi, primeiro, que eles acabaram pedindo desculpa na televisão e depois eles acabaram doando todos esses frasquinhos que eles tinham comprado. Isso acabou sendo legal, porque como eu disse, com toda essa histeria, os estoques dos mercados, das farmácias acabaram ficando zerados de álcool em gel. E como vocês sabem, o álcool em gel é um dos produtos mais legais, um dos produtos mais interessantes e mais efetivos no combate do coronavírus. Galera, e a grande verdade é que é justamente nesses momentos de crise que a gente acaba vendo um outro lado da humanidade, como por exemplo, essa histeria toda que rolou pelo coronavírus. E uma coisa que muita gente pensa é que é só tomar cuidado para não colocar a mão no rosto, mas você sabe quantas vezes você coloca a mão no rosto por hora? Segundo uma pesquisa realizada por uma universidade de medicina da Austrália, uma pessoa normal toca o rosto cerca de 23 vezes em uma hora. Isso dá mais ou menos uma vez a cada 2 minutos. Ou seja, você tem que ficar esperto. E tem até um projeto escolar que você pode sim reproduzir na sua casa que demonstra o quanto as suas mãos são sim um vetor contaminante. Porque uma estudante realizou um experimento muito visual e muito interessante a respeito disso. Ela pegou 5 pãezinhos e separou eles em saquinhos diferentes. E cada um desses pães acabou passando por um processo diferente. Um pão puro que não passou por absolutamente nada, um pão de controle, vamos dizer assim. Um que entrou em contato foi manipulado por uma pessoa com mãos sujas. Outro que foi manipulado que entrou em contato com uma pessoa com as mãos limpas com água e sabão. Outro com desinfetante e um outro que foi simplesmente esfregado no notebook. E o resultado desse experimento foi muito louco, foi muito interessante. Em apenas 3 semanas, o pão que entrou em contato com as mãos sujas e também o pão que foi esfregado no notebook ficou completamente podre. Enquanto os outros que estavam limpos acabaram que não sofreram tanto assim, como vocês podem ver aí nas imagens. Então anota aí, quando você estiver em casa, água e sabão. Na rua, álcool em gel. Mantenha as suas mãos sempre limpas. Galera, e outra coisa que é super importante, desde que começou toda essa pandemia, galera, muita fake news acabou surgindo por aí, então evitem qualquer tipo de receita caseira de álcool em gel, tem muita maluquice rolando por aí, tem até gente que tá pegando gel de cabelo, misturando com álcool de cozinha e achando que isso vai funcionar. Não é bem assim, galera, então evitem esse tipo de receitas. Porque a única coisa que isso vai fazer é deixar sua mão melecada e não vai te proteger de absolutamente nada. Mas e vocês, galera? Comentem aí, como que vocês estão se saindo nessa quarentena? Estão conseguindo manter a sua rotina do dia a dia? Estão conseguindo manter seus compromissos? Enfim, me digam, comentem aí como que vocês estão. Então, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô sim. Eu tenho um problema sério. A minha vida inteira, eu sempre tive alguém que me ajuda aqui a preparar comida em casa e tudo mais. E como o pessoal tá de quarentena aqui também,
eu tô tendo que aprender a cozinhar. E eu tô fazendo isso utilizando aqui, na verdade, as plataformas, eu tô utilizando a internet para tentar preparar algumas coisas um pouquinho diferentes, porque ficar todo esse tempo só no miojo não tem como não. Não, mas E galera, como eu falei no comecinho do vídeo, todo esse distanciamento, toda a questão da quarentena também acaba impactando bem forte na economia. Porque se você parar para pensar, do dia para a noite, milhões e milhões de pessoas pararam de frequentar locais como cinemas, restaurantes, bares e outros estabelecimentos do tipo, deixando até mesmo de contratar alguns tipos de serviço. E galera, só para vocês terem uma noção do rombo que a gente está falando na economia, no começo da quarentena estava estimado que o crescimento mundial ia cair de 2,5% para 2%. E você tá aí pensando, parece pouco, né? Só 0,5%. Mas galera, esse 0,5% representa mais de 400 bilhões de dólares. É muito dinheiro, e dinheiro que a sociedade de maneira geral estão precisando até mesmo para ajudar no combate da pandemia. E aqui no Brasil a gente vai ter um pacote econômico de aproximadamente 170 bilhões de reais justamente para tentar combater os principais impactos causados pela pandemia. Por exemplo, ajudando na área da saúde e também ajudando na preservação do emprego. E você em casa talvez esteja pensando, pô, mas os mercados estão sendo esgotados, está todo mundo comprando álcool em gel, todo mundo comprando máscara. Os impactos de toda essa compra não acabam sendo positivos? Bom, na verdade não, galera, porque a contrapartida acaba sendo bem maior. Já tem muita gente sendo demitida, os trabalhadores informais, que é o pessoal que não tem contrato de trabalho fixo, acaba sofrendo um pouco mais nessas situações. Tá, mas vocês estão se perguntando aí o que eu faço se a economia do mundo inteiro está caindo. Bom, aqui no Brasil o governo já anunciou que vai distribuir aproximadamente R$600 por pessoa para que os trabalhadores informais consigam se manter nesse momento de crise. E pode até parecer pouco, mas nessas situações com certeza vai ajudar muito. E para quem está em casa e está com medo de ficar sem dinheiro, tem algumas dicas que você pode seguir para ter um controle um pouquinho maior dessa situação. Por exemplo, nesses momentos é super importante a gente dar prioridade ao pagamento da conta de luz, de gás, de água. E outra coisa que é super importante é você também não cair em tentação. Eu sei que você está aí em casa, acaba recebendo um monte de informação, um monte de propaganda, um monte de coisa, mas é super importante você não cair em tentação e sair comprando coisas que são desnecessárias. Tenta dar um pouquinho mais de importância, um pouquinho mais de prioridade para os itens que são essenciais, como por exemplo, alimentos. E como os mercados continuam abertos, continuam funcionando mesmo com a quarentena, galera, se atentem aos preços. Porque assim vocês podem evitar cair uma roubada de gastar mais do que o necessário. Ah, e outra coisa, galera, tentem dar preferência para os mercados locais, os mercados menores, mercadinho de bairro, porque eles vendem de tudo e você também acaba ajudando eles nessa situação. E se você mora em prédio ou em condomínio, é importante também evitar as áreas comuns, como piscina, academia, churrasqueira, enfim. Porque assim você se protege e cuida também das outras pessoas. Porque até mesmo como a gente falou, galera, tem gente que pode sim ter o coronavírus de forma assintomática e nem saber que está doente. Então nessas horas é sempre bom a gente ter bastante cuidado e, é claro, empatia. E aí, tá explicado? E galera, então esse aqui foi um dos vídeos abordando essa temática do coronavírus aqui no canal. Tá explicado, tá Estácio, e fiquem ligados então que tem outros vídeos também sobre esse tema. E eu sei que tudo isso que está acontecendo, galera, pode parecer um pouco assustador, mas com certeza, se a gente seguir as orientações médicas, se a gente seguir as dicas que a gente tem passado aqui, com certeza a gente vai conseguir passar por tudo isso, com certeza a gente vai sair bem dessa. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aqui embaixo um comentário e também o like de vocês, beleza?